a influenciou as pessoas? Vamos falar sobre tudo disso. Então vamos começar agora com uma edição de Carlos Augusto sobre a globalização. O que é a globalização? A globalização é a fase mais avançada do capitalismo. Com o declínio do socialismo, o sistema capitalista tornou-se predominante no mundo. A consolidação do capitalismo inicia a era da globalização, principalmente econômica e comercial. A integração mundial decorrente do processo de globalização ocorreu em razão de dois fatores: a inovações tecnológicas e o incremento do fluxo comercial mundial. A importância da globalização. A globalização se dá através do indivíduo com o meio externo, esse sendo de modo cultura, econômico, social e político. Tudo ocorre em uma fração de segundo perante a sociedade estar mais envolvida com o meio externo, pois suas características vão de encontro ao novo ao atual. A globalização na mídia. A informação vinda de todos os meios, como a mídia televisiva, internet, celulares, informações vinculadas à tecnologia, estão sendo utilizadas por todos, de qualquer idade. A mídia nos transmite informações momentâneas. A todo momento o cidadão está sendo atravessado por informações, essas de caráter urgente ou não. O indivíduo sempre está em busca de informação, e a mídia pode nos transmitir através de debates, imagens, questionamento e posições, etc. A velocidade da informação na globalização. À medida que recebemos uma informação de imediato, nos demonstra tamanho e caráter de urgência. Sabemos o que ocorre no mundo. A mídia televisiva nos mostra no momento o que está acontecendo em outros países. Isso nos dá a impressão, sensação que podemos viver aquilo de tal maneira. Capacidade de absorção da globalização pelas pessoas. O indivíduo, quando absorve a informação prestada, sente obrigado a dispor a sua opinião. Podemos perceber isso hoje em dia. Quando uma situação inusitada acontece, as pessoas vão parar nas redes sociais para discutir o que está acontecendo, impor suas ideias, suas contradições, é a sociedade entrando em debate sobre o que está acontecendo no mundo. Quais os efeitos da globalização? O avanço tecnológico, a interligação, a interdependência dos mercados financeiros em escala mundial encurtar as distâncias, unificar e baratear a informação, estão promovendo a padronização da cultura e do comportamento por meio de TVs, a cabo, filmes, livros, fluxos migratórios e, mais recentemente, da internet. O movimento da globalização tende a criar uma cultura de consumo padronizada, por meio de uma estratégia mundialmente unificada de marketing. Contudo, a sociedade não se vê mais independente e sem mercê da mídia e capitalismo. Então, Gabriel, o que podemos concluir nessa simples edição, mas com tanto Conteúdo. Conteúdo, né? Uma pessoa que disse ali na plateia, conteúdo. Boa tarde, Helena. Obrigado pela participação nesse programa maravilhoso. A globalização na comunicação acontece através de acordos entre entidades privadas na área de telecomunicação que faz com que pessoas que antes eram limitadas à imprensa local possam fazer parte da imprensa agora. Um ótimo comentário. Agora vamos dar um pequeno break, que vai ser o comercial, que por coincidência é de uma parte da globalização. Será? Que é dos produtos da Apple, do iPhone, hein? Do iPhone. Vai levar a democracia para todos os cantos do mundo. Ok, quem vai responder isso é o nosso geógrafo. Então, Gabriel, como você poderia responder a pergunta do Lucas? Os países que tiverem boas instituições vão se dar bem nos tempos globais. Mas isso não tem a ver com a economia, não. Porque se seu governo for corrupto,
ele interromperá a sua economia. Vamos agora com Vitória, que está nas ruas para ouvir mais uma pergunta. Vitória? Estamos aqui com o Carlos com a seguinte pergunta. A última consequência da globalização será o fim da diversidade cultural no planeta? Então, Gabriel, você poderia responder essa? A globalização pode causar devastações no ambiente e na cultura dos países globalizados. Esses países precisam de recursos para proteger tanto sua cultura como seu ambiente. Para finalizar, vamos falar sobre um cara que... Segurança! Segurança! Ai, cara, foi mal. Tivemos um pequeno problema técnico, mas, aliás, está aí uma grande exemplo da globalização, que é o Gangnam Style, né? Mas continuando, vamos finalizar vamos falar sobre o cara que revolucionou o mercado eletrônico com celulares, tablets, plataformas móveis, desktops, computadores, tablets e várias inovações. Vamos para a edição de casa. Steve Paul Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955 em Los Altos, Califórnia. Morreu em 5 de outubro de 2011 nos Estados Unidos. Foi adotado por um eletricista californiano chamado Paul, que junto de sua mulher Clara o educaram da melhor forma possível e de acordo com as suas condições econômicas. Quando completou 17 anos, entrou na Universidade Red College em Portland, Oregon, e depois de 6 meses se viu obrigado a abandonar a universidade devido a seus elevados custos. Ao completar 20 anos, funda com seu amigo Steve Wozniak a Apple, de uma empresa composta por 2 pessoas na garagem da casa dos pais de Jobs, se transforma em 10 anos uma empresa com 10 mil colaboradores. De forma irônica, Jobs é despedido da Apple aos 30 anos, mas devido a seu espírito empreendedor, funda a Nexium e outra chamada Pixar, que em seguida também fariam história. É durante esta época que Jobs cria o computador Mac. Em 1991, Jobs se casou com Laurie Pauling, a quem conheceu na Stanford University, e formam uma família. Ambos são vegetarianos. Jobs desenvolve câncer de pâncreas, mas supera em uma clínica californiana. Os investigadores da Xerox desenvolveram o Smalltalk, um ambiente gráfico que usa o mouse como uma ferramenta a mais de trabalho. Os diretores da Apple são céticos em relação a esta ideia, mas Steve Jobs adota e desenvolve esse conceito. O nome deste computador é Lisa, em homenagem à filha de Jobs. A partir dos conceitos básicos do software Lisa, se inicia o desenvolvimento da família de produtos que assentaria a Apple no mercado de computadores pessoais. A Apple Macintosh é seu sistema operacional, o primeiro realmente fácil de ser utilizado por qualquer usuário. Com Steve Jobs dirigindo a Pixar e em parceria com os estúdios Disney, foram produzidos diversos filmes como Toy Story, Vida de Inseto, Procurando Nemo e Monstros S.A., e alguns deles premiados com o Oscar. Jobs inovou o mercado com o iMac, um computador com uma estética moderna, sem leitura de disquete, só leitura de CDs, e cujo conceito era trabalhar com, por e para a internet. Outra grande inovação foi o iPod, um pequeno aparelho reprodutor de músicas em formato MP3 capaz de armazenar em uma de suas versões mais de 15 mil músicas. Talvez este tenha sido o maior salto da Apple. Em janeiro de 2007, Jobs apresentou na Macworld Expo um novo dispositivo combinando as funções de um iPod vídeo com um telefone celular e um navegador portátil para a web. O nome deste aparelho é iPhone. Este aparelho possui, entre outros recursos, uma tela panorâmica sensível ao toque, um disco rígido de 4 ou 8 GB, câmera de 2 megapixels, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Morte de Steve Jobs. Steve Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011. A causa da morte inicialmente não foi confirmada, mas desde 2004, o fundador da Apple sofria de câncer no pâncreas. Jobs passou por algumas intervenções cirúrgicas, entre as quais recebeu um transplante de fígado. Frente de lançamentos da frente da Apple, o iPad ajudou a elevar a marca e o faturamento da empresa.
Apesar do sucesso, no dia 24 de agosto de 2011, Steve Jobs se afastou novamente para cuidar de sua saúde com a seguinte carta: "Eu sempre disse que se houvesse um dia em que eu não pudesse mais cumprir minhas atribuições como diretor executivo, eu seria o primeiro a dar notícia a vocês. Infelizmente, esse dia chegou." No dia de seu falecimento, a direção da Apple disponibilizou um e-mail para receber condolências e homenagem ao falecido fundador da empresa, e publicou a seguinte nota: "A Apple perdeu um gênio criativo e visionário, e o mundo perdeu um ser humano incrível. Aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com o Steve perderam um querido amigo e mentor. Steve deixou para trás uma companhia que só ele poderia ter construído, e seu espírito será sempre a base da Apple."